Falar de candomblé dentro de um território bombinense, né? É uma luta que já não vem minha, né? Já é uma luta que eu conheci aqui quando eu cheguei. Ah, quando a gente vem de um lugar como São Paulo, que é um misto de tantas culturas e tantas pessoas diferentes, tantas religiões diferentes, é muito comum que a mistura ela tenha mais tolerância, que as pessoas se acostumem mais umas com as outras, né? E que tentem preservar um clima no mínimo agradável, apesar que a gente vê tudo que acontece, né? A intolerância ela está presente em todo tipo de lugar. Mas quando você vem para um lugar tão pequeno como Bombinhas, você começa a se preocupar. E foi o que aconteceu comigo. Eu nunca fui um militante GLBT, apesar de ser GLBT, e nunca fui um militante da causa de matriz africana. Mas eu me vi numa situação bem peculiar, né? Quando você vê que tem todo um folclore em torno da cultura, da religião de matriz africana e como que as coisas se misturam, né? Então o folclore está muito misturado na religião e isso é extremamente prejudicial, né? Para a gente tentar percorrer um caminho de tolerância, é tão importante que a gente tenha uma noção do que é uma cultura popular, das misturas que a gente tem no Brasil, né? O candomblé ele veio da África junto com os escravos, em que cada um na sua região da África cultuava um orixá diferente e foi feito dentro das senzalas todo um acordo, toda uma mistura e o candomblé ele é brasileiro, né? Não tem candomblé na África cada um cultua o seu orixá na sua região, mas aqui foi bem organizado, né? E aí depois de um tempo surgiu a Umbanda, que já foi uma religião que misturou toda essa ancestralidade africana junto com a indígena. E hoje nós temos umbandas esotéricas, umbandas brancas, umbandas mistas, né? E aí, quando a gente mistura, é muito bom por um lado, né? A gente integra culturas. E por um outro lado, acaba ficando uma coisa que perde um pouco da essência, né? Então, algumas casas são bem preocupadas. Tem casas de umbanda e casas de candomblé bem preocupadas com essa essência e tudo que a gente faz de modernidade, a gente também tem que dar um passo no ancestral. Porque quando a gente começa a trazer muita informação e misturar, a gente dá margem para os folclores se misturarem juntos, e aí entra num balaio louco de informações, e é o que acontece. Eu vejo que tem muitas regiões do Brasil, e eu estou vivenciando isso, em que a religião africana ela tem uma dificuldade muito grande de ser respeitada, os adeptos têm uma dificuldade muito grande de poder praticar a sua fé, sair na sua rua de branco com seus fios, porque as pessoas têm medo. E o medo vem do folclore. É bem interessante a gente tentar fazer uma viagem histórica, né? O porquê que chegou nisso, o que acontece, e tentar entender o que levou a toda essa folclorização na religião africana, porque é uma coisa negativa, é uma coisa... Quando a gente fala em religião africana, a gente... Ah, mas tu faz macumba? Né? Então, a religião africana, quando a gente fala para mim de religião africana, para mim é uma coisa que toca profundamente o meu coração, porque é uma coisa que salvou a minha vida. E eu tenho uma experiência de vida muito grande dentro disso, porque eu mestiço, nasci dentro disso também. E toda a religião ela tá ali para ajudar, para engrandecer, para dar força para o ser humano passar pela vida, para dar suporte, para que ele conviva de uma maneira melhor com os outros seres humanos, sendo ou não da sua própria religião. Então a minha intenção é falar de tudo que aconteceu, de toda a folclorização e tentar dar um pouco de material, um pouco de raciocínio para que as pessoas entendam essas misturas e que entendam as religiões de matriz africana dentro da sua raiz, dentro da sua essência pura, antes de fazer qualquer julgamento. Então a gente procura, pela cultura, mostrar as coisas como são. Se a gente não respeitar como religião, se a gente não tiver uma admiração como religião, a gente tenha pelo menos respeito pela cultura, né? Porque
religião brasileira ela está influenciando a culinária, a musicalidade, os ritmos. Então é inegável o quanto essa influência africana ela somou na cultura popular brasileira. E a gente precisa começar a entender isso, porque a gente só respeita aquilo que a gente entende. É isso.